Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença maravilhosa. Pai, muito obrigado, Senhor, porque se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor tem sido bom, misericordioso, a Tua graça tem nos sustentado. Oh, meu Deus, se não fosse a Tua graça, Pai, as dores desta vida seriam insuportáveis. Como seria difícil, meu Pai, suportar as dificuldades sem a Tua ajuda. Meu Deus, eu te peço agora, Pai, que esta palavra se cumpra na nossa vida. Nós queremos ter uma vida frutífera em todas as áreas. Pai, nós queremos ter um casamento abençoado, nós queremos ter um ministério frutífero, queremos ter uma boa condição financeira para ajudar também as pessoas. Meu Pai, queremos ter comunhão dentro de casa e também com aquelas pessoas que nós temos dificuldade de nos relacionar. Pai, nos ajude, Senhor, a vivermos em comunhão contigo e com as pessoas. Nos ajude a dar frutos, meu Pai. Nós reconhecemos que muitas vezes nós temos espalhado frutos que não são agradáveis aos seus olhos. Pedimos perdão, Senhor, se nós temos deixado que o egoísmo, a arrogância e a indiferença floresçam em nossos corações. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós somos falhos e nós não vigiamos o suficiente para fazer o que te agrada. E eu te peço também, Senhor, que o Senhor nos ajude a manter a bondade, a mansidão, o domínio próprio, mesmo quando as circunstâncias externas são desafiadoras. Nos ajude a lembrar, Senhor, que esses frutos não vêm de nós, vêm do Espírito Santo que habita em nós. Pai, nós queremos ser um instrumento nas Tuas mãos para alcançar os perdidos, para socorrer os aflitos. Coloque esse amor dentro de nós, Senhor. Nós não temos amor suficiente. O nosso amor é condicional. Nós não temos a perfeição do Teu amor, que é incondicional. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dentro de nós esse amor, essa motivação para seguirmos em frente. E neste momento, Pai, eu oro por esta pessoa, este homem e esta mulher que estão me ouvindo agora. Jesus, eu estendo as mãos para eles. Eu estou aqui, Pai, crendo no milagre. Essa pessoa que está enferma, doente, acamada, acha que chegou o fim da sua vida. Eu repreendo esse demônio que tem atormentado a mente dessa pessoa, trazendo sentimentos de fracasso, de derrota. Satanás, tira as mãos dessa pessoa. Você não serve a Deus, você só conhece das coisas dos homens. Arreda, Satanás, eu te expulso em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu te peço, cobre essa pessoa com o Teu sangue. Jesus, perdoa os pecados, salva essa pessoa, escreve o nome dela no livro da vida. E mesmo que ela esteja se sentindo numa encruzilhada, onde não tem esperança, cobre ela, Jesus, com o Teu amor, com a Tua paz, que excede todo o entendimento, para que ela possa encontrar o seu propósito, mesmo no meio da tempestade. Aleluia, Jesus. Jesus, toca neste homem, nesta mulher, meu Pai. Está sentindo agora, Pai, o Teu toque, a Tua presença, Senhor. Coloca fé no coração, meu Pai. Enche essa pessoa, Pai, de um ânimo, Senhor, que as circunstâncias não contribuem, mas ela mesmo assim tem certeza de que o Senhor está com ela e que nenhum mal lhe sucederá. Ó, Senhor, ajuda essa pessoa a cumprir os seus propósitos, aquilo que ela deseja. Pai, e aquilo que está fora do nosso alcance, eu te peço, concede os desejos do nosso coração, meu Pai. Quantos aqui têm sonhos, Pai? E é essa esperança, é esse sonho que tem motivado essa pessoa a seguir em frente. Ó Jesus, cumpre o Teu querer, Senhor. Faz a vontade também dessa pessoa, Pai, se essa vontade lhe agradar. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, cumpre a Tua promessa, Pai, do Salmo de número 1, de que tudo que nós fizermos prosperará. Que nós sejamos, Pai, como uma árvore plantada perto de um riacho com águas vivas. Que a gente dê fruto no tempo certo e que as nossas folhas não murchem. Nós tomamos posse dessa palavra, Senhor. Chega de derrota, chega de tristeza. Jesus, preenche o nosso coração agora com a Tua paz, porque eu creio que o Senhor vai completar a boa obra que começou em nossas vidas. Aleluia. Deus, obrigado, Senhor, por este momento. E eu peço que a bondade e a misericórdia do Senhor esteja sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo esta oração, hoje e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Mensagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, onde Jesus disse o seguinte, preste atenção.
Uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. Olha isso, irmãos. Nessa passagem aqui, Jesus está nos explicando de uma forma muito simples, mas muito profunda, sobre a nossa essência e o nosso caráter. Jesus está nos comparando a uma árvore para dizer que nós somos reconhecidos pelos frutos que geramos. Ou seja, nós somos as ações e as escolhas que fazemos. Nós somos resultado disso, irmãos. A vida é feita de escolhas. E diante disso fica a pergunta: que tipo de fruto tem saído de você? Ele é doce, ele propaga o amor de Deus, a presença do Espírito Santo que habita no seu coração, ou ele é um fruto amargo e demonstra o quanto você está longe do Senhor? Irmãos, infelizmente, muitos cristãos têm espalhado frutos ruins, por incrível que pareça, e o pior, sem perceber que eles estão fazendo isso. Eles estão tão distantes de Deus, tão frios na fé, que passaram a acreditar que é normal ser egoísta, arrogante, preconceituoso, orgulhoso, mentiroso, fofoqueiro, irmãos. Quantos cristãos caindo nesse erro? Quantos cristãos também mal pagadores? Olha, a lista é interminável, infelizmente. E a maioria dessas pessoas tem aquela desculpa, né? Ah, mas ninguém é perfeito, todo mundo erra, Deus nos aceita do jeito que a gente é. E também elas ficam pensando assim: ah, mas você não tem que ir para a igreja para olhar homens, você tem que olhar para Jesus. E é verdade, irmãos, só Jesus é perfeito. Eu não estou aqui apontando o erro, eu estou olhando para a minha vida em primeiro lugar. Porque Jesus disse: quando você aponta o dedo para alguém, quando você acusa aquela pessoa, é como se você tentasse tirar um cisco do olho de alguém, sendo que você tem uma trave de madeira de frente dos seus olhos. Irmãos, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para revelar a palavra. E o que Jesus quis dizer aqui é que uma árvore boa não pode produzir frutos ruins, e uma árvore ruim também não pode produzir frutos bons. A árvore é identificada por seus frutos. Então não adianta a gente falar de Deus o tempo todo se a gente não pratica no nosso dia a dia. Com isso, a nossa fé é vã, não serve para nada, a nossa fé é morta. Irmãos, a fé tem que ser acompanhada de obras. Você que demonstra ser um cristão, você tem que buscar uma vida de santidade. Eu não estou dizendo que você é perfeito, mas você tem no seu coração um desejo muito grande de praticar os frutos do Espírito Santo. Amém? E como eu estava dizendo, né, tem pessoas que dizem: ah, Deus me aceita como eu sou e ponto final. Só que, irmãos, isso é uma grande mentira que Satanás criou para enganar as pessoas. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que se nós entregamos a vida para Jesus, agora nós somos filhos de Deus. E como nós somos filhos de Deus, Ele não vai deixar a gente do jeito que a gente é. Ele vai nos disciplinar. Deus é Pai, Deus nos ama e Ele agora não vai nos deixar de qualquer maneira. É por isso que muitas vezes você vê pessoas fazendo coisas erradas e você se questiona: Deus, por que eu também não posso cometer aquele pecadinho ou fazer aquilo outro? Irmãos, nós temos um chamado de Deus. Nós não somos qualquer pessoa. Nós agora fomos comprados pelo sangue de Jesus. Amém? E a Bíblia também é muito clara em 1 Coríntios capítulo 6, que não são todas as pessoas que vão herdar o reino de Deus. Lá ele traz uma lista de pessoas que não estão com o Senhor. E ele diz assim em 1 Coríntios capítulo 6, que as pessoas injustas, aquelas que se envolvem em imoralidade sexual, aquelas que adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, aquelas pessoas que são ladrões, avarentos, bêbados e também aquelas que insultam as pessoas ou exploram os outros. Essas não herdarão o reino de Deus. Depois você pode ler na sua casa, 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 9 e o 10, tá bom? Então, se você tem esse tipo de pensamento de que todas as pessoas serão aceitas por Deus, tire essa ideia da sua cabeça, porque o que a Bíblia nos mostra aqui hoje é que devemos nos livrar de todo pecado, devemos nos arrepender da nossa maldade e pedir perdão e dar a volta por cima, tá bom? O próprio Jesus disse que muitos naquele dia, ou seja, quando se encontrarem com Ele, eles vão dizer: Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós curamos enfermos, nós expulsamos demônios,
e Jesus vai dizer: eu não conheço vocês, porque vocês praticam a iniquidade. Sabe o que Jesus estava dizendo, irmãos? Que a pessoa que permanece no erro, ela não se arrepende, ela não quer mudar de vida, ela está correndo um sério risco espiritual. Irmãos, o arrependimento deve acompanhar a vida do cristão. É claro que a gente erra, a gente é falho, nós estamos em um corpo de pecado. E o apóstolo Paulo disse: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal estou sempre praticando. Mas se você continuar lendo essa passagem, você vai ver que Paulo diz: mas graças a Deus por meio de Jesus Cristo que nos dá a vitória. Agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a melhor maneira de vencermos o pecado é através de Cristo. Quanto mais você buscar ao Senhor, mais você terá paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio. É isso que está escrito em Gálatas capítulo 5. Esses são os frutos do Espírito. Quanto mais você buscar a Jesus, mais você dará frutos. Amém? Você é como se fosse um ramo que está ligado à videira. Então, nós precisamos estar conectados com Jesus dia após dia. E aí, quando você começa a dar frutos, você não dá apenas esse fruto na sua vida, mas isso começa a alcançar outras pessoas. Você começa a dar um bom testemunho, você começa a ser usado por Deus para resgatar pessoas. Já imaginou isso? Você ser um pescador de homens? É isso que Jesus tem para mim e para você. Você ser um libertador de correntes. Você ser alguém usado por Deus para ser uma ponte até a pessoa conhecer Jesus. Aleluia. E talvez você pense assim: ah, pastor, mas como que eu vou ajudar outras pessoas se a minha própria vida está bagunçada? Se eu ainda tenho tanta coisa a resolver primeiro? Irmãos, nós nunca estaremos prontos, nunca estaremos preparados 100% para que Deus nos use. Deus vai te usar de acordo com o conhecimento que você tem hoje da Bíblia. Deus vai te usar mesmo você ainda tendo um monte de problemas para resolver. Irmãos, não podemos nos iludir. Jesus disse: neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, não pense assim: ah, eu preciso resolver 1000 coisas primeiro, depois eu atendo o chamado de Deus. Não. Se Deus está te chamando hoje, não feche o seu coração, não ignore a voz do Espírito Santo, tá bom? Entregue nas mãos do Senhor, Ele vai cuidar de todo o resto. E eu sei que essas lutas também abalam o seu psicológico, a forma como você enxerga as coisas, mas Deus conhece o seu coração. Ele sabe do seu desejo de buscar a Ele. Ele sabe que hoje você está preso em algum pecado, mas Ele sabe também que se você buscar a Ele de todo o coração, assim como nós vamos fazer hoje através da oração, Deus é poderoso para te libertar. Ele é poderoso para responder suas orações e fazer o impossível em seu favor. Amém? E eu me lembrei aqui agora do Salmo de número 1, o primeiro salmo na Bíblia. Lá está escrito que se você meditar na palavra dia e noite, e não se sentar na roda dos escarnecedores, não ouvir o conselho de pessoas que não ouvem a Deus, com certeza você será como uma árvore plantada ao lado de um riacho com águas vivas. E dessa forma você vai dar frutos no tempo certo e as suas folhas nunca murcharão. Olha que coisa linda, irmãos. O Salmo de número 1 é maravilhoso e ele nos traz essa promessa de que tudo à nossa volta pode estar seco, sem vida, mas nós estaremos dando frutos. A alegria estará sempre no nosso coração. Nós teremos sempre força, capacidade de Deus para fazer a vontade dele. Amém? E eu me lembrei aqui também, irmãos, que um dia eu estava pregando na igreja exatamente sobre aquela passagem que eu li no começo de Jesus, que fala sobre os frutos, né? Nós somos conhecidos pelos frutos. E aí no final do culto, um jovem que tinha começado a frequentar a igreja há pouco tempo, ele me perguntou sobre o que ele ganharia ao falar de Jesus para as pessoas, ao viver em santidade, já que no final das contas, Jesus fez todo o bem para a humanidade, ele curou enfermos, ele acreditou nos discípulos, ele só fez o bem e mesmo assim ele recebeu uma cruz de castigo. Irmãos, olha o pensamento daquele moço. E aí eu tentei não julgar a pergunta dele, mas eu tentei refletir sobre aquilo. E eu então naquele momento falei para ele que existe uma diferença muito grande entre frutos e resultados. Lembra disso? E aí eu falei para ele que realmente quando as pessoas da época elas olhavam para Jesus,
Elas pensavam que ali tinha dado tudo errado, que o plano de Deus tinha fracassado, porque a gente não estava olhando para o resultado daquilo que Jesus fez. E muitas vezes, irmãos, o resultado não é de forma imediata. O resultado vem depois de um tempo. E aí você nem percebe, mas algo que você plantou lá atrás, agora você está colhendo. Amém? Tem coisas que acontecem na minha vida, irmãos, que eu vou pensando assim, nossa, realmente um dia eu orei por aquilo. Um dia eu orei por algo que eu tenho hoje. Então, irmãos, nós não entendemos os caminhos do Senhor. E quando Jesus estava ali sofrendo, sendo castigado, houve um terremoto muito forte, o céu se tornou em trevas. Ali o nosso pecado estava caindo sobre Cristo. E Ele estava morrendo por nós, sofrendo o castigo que nós merecíamos. Mas a Bíblia também diz, irmãos, em Hebreus capítulo 12, que Jesus suportou a cruz, aguardando uma ressurreição. Ele começou a contemplar a alegria que ele teria ao ver pessoas sendo libertas das garras de Satanás, pessoas sendo curadas e principalmente salvas, vivendo a eternidade com Cristo. Então, irmãos, Jesus, ele teve um resultado depois de praticar o seu fruto. E assim também é na nossa vida. O problema é que as pessoas querem ter resultado sem praticar boas obras, sem praticar a palavra de Deus. Eu sei que tem pessoas aqui me acompanhando que não são da religião evangélica. E eu quero te dizer aqui uma coisa, Deus está pouco se lixando para isso. Deus não se importa com religião. Deus está de olho no seu coração. Amém? Tem pessoas que já têm Jesus na sua vida e elas nem sabem, porque elas creem que Jesus morreu por elas e Ele ressuscitou para lhes dar a salvação. Então, irmãos, no céu nós vamos ter muitas surpresas. Tem pessoas que a gente olhava na igreja todo dia e a gente vai chegar no céu e vai pensar, cadê aquela pessoa? Realmente ela não está aqui. É claro que é uma maneira, figurativa de dizer, mas, irmãos, tem pessoas que nós vamos encontrar no céu e nós vamos ficar surpresos. Gente, como que essa pessoa veio parar aqui? Ela fez tanta coisa errada na terra. Mas, irmãos, Deus conhece o coração, Ele conhece o nosso íntimo. E Ele sabe quem realmente se arrependeu, quem realmente está buscando uma vida com Cristo. Amém? E só para a gente encerrar, irmãos, tem pessoas aqui também perguntando, mas pastor, e se essas pessoas não quiserem o Evangelho? Não quiserem a mudança que eu estou pregando para elas? Irmãos, aí já não é com vocês mais. A Bíblia diz que nós devemos dar bons frutos, não obrigar as pessoas a aceitá-los. A palavra também diz que é o Espírito Santo quem convence, não é na nossa força. Então a sua única missão é dar o seu melhor, não de você, mas daquilo que você recebeu de Deus. Amém? Se você fizer isso, eu tenho certeza de que o ambiente ao seu redor vai ser transformado. E tem muitas pessoas que não vão se converter hoje, mas você plantou a semente do Evangelho. Você evangelizou, seja por palavras ou por ações. E quando chegar o tempo certo, essa semente vai dar frutos. Então é muito importante que você esteja disponível para o que Deus quer fazer em você e através de você. Aleluia. E agora nós vamos...